Uns slides e eu acho que eu preparei muita coisa. Aí eu Fique à vou vontade, professor. tentar correr e apareceu aqui um vídeo que eu vou botar rápido. Eu não queria perder esse vídeo, porque Tranquilo. eu acho que é bem interessante sobre o leilão. Então, boa Vamos tarde lá? a todos. Eu queria apresentar o professor Paulo Neto. O professor Paulo Neto é professor do Departamento de Economia Aplicada. Ele fez graduação e mestrado na UFC, na FEAC, no CAEM, e foi fazer doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Não ficou nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, não sei o que aconteceu, que ele talvez ame demais essa terra, acabou voltando para o Brasil, nos agraciando sendo professor aqui. E o professor Paulo Neto tem uma vasto trabalho na área de microeconomia, se preocupa com desenvolvimento econômico, políticas públicas e, mais especificamente, microeconomia. Então, professor Paulo Neto, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito o convite e fique à vontade. O professor Paulo Neto se propôs a estar conosco a respeito do trabalho dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia desse ano. Trabalho na área de contratos, que é uma das áreas da microeconomia que o professor Paulo Neto trabalha. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade e Ok. o tempo é seu. Olá, Davi. Tudo bom, Marcelo? Obrigado aí pelo convite, obrigado mesmo. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente já devia ter feito nos outros anos e é meio que a meia-culpa de nunca ter assim despendido assim um tempo para fazer a apresentação. Já faz algum tempo, né, que tem muito prêmio na área de microeconomia. E esse vem aí na sequência do pessoal que trabalha, né, com teoria dos jogos e microeconomia. E muito boa a oportunidade e eu, para falar a verdade, eu dei maior valor estar fazendo essa apresentação, porque é uma coisa que eu já tinha tido ideia de fazer isso e nunca foi implementado. Aí dessa vez não, eu vou priorizar aqui e estou aqui com muito prazer mesmo, muito prazer que eu estou aqui tentando ver, até reler coisas que ficavam meio que meu, a memória já tinha esquecido e a gente vai, né, relembrando. Eu estou vendo aqui alguns alunos, né, o Davi, vi que a Júlia entrou, tem um pessoal aí de setor público, Eliabe, Natanael e os demais alunos aí, muito boa tarde a todos. É, o Marcelo falou, não é? Eu dou para o pessoal da graduação o curso de microeconomia, introdução a micro, e no setor público. Boa, Márcio, bom? E aí, lá no CAEM, eu dou o curso de micro, que é teoria dos jogos e informação. E esse prêmio Nobel desse ano, como eu estava falando no começo, né, ele vem aí seguindo uma sequência, né, de contribuições importantíssimas da microeconomia, né, no compreensão, né, dos fenômenos aí econômicos. A grande questão desse prêmio, que se fala muito aí na imprensa, é a questão da capacidade que esses autores tiveram de conciliar a teoria com a prática. Né, o pessoal da Suécia, eles não gostam muito de ser assim, seguir um padrão. Tem anos que eles dão prêmio para pessoas totalmente que não sabem escrever uma equação, derivar um x2, totalmente pessoal de história, e tem anos que eles dão prêmio para pessoas altamente sofisticadas matematicamente, não é? Eles ficam nesse pêndulo, não é? O que interessa muito para eles são as ideias inovadoras. Ele não tem esse rigor, como muitas vezes na faculdade de economia tem essa besteira de ficar rigoroso. Ah, o matemático presta, o outro não presta, tem esse negócio. Então, o que importa mesmo é resolver os problemas da sociedade. Só que o prêmio desse ano, ele tem esse atributo ainda maior, que é a questão de pessoas que são matemáticos, de terem conseguido fazer contribuições importantíssimas para a questão prática da economia. Então, o que eu vou fazer é apresentar os ganhadores brevemente, que eu também não conheço muito da vida deles, brevemente quem são, falar um pouco do que seja os leilões,
e tentar encaixar a contribuição dos dois na questão dos leilões. Eu não sei se eu vou ser muito profundo ou muito raso no leilões, então eu tentei conciliar aqui, dar uma medida para não ser nem profundo nem raso, mas eu suponho que as pessoas tenham sabido muito que é leilão, mas a nossa questão é como é que a gente formaliza matematicamente, pela teoria econômica, a questão de um leilão, né? Só que esses dois caras, eles ganharam mais coisas do que fizeram mais coisas que trabalhar com leilões. Então tem uma vasta contribuição em várias áreas. É, é, Antes de falar deles, trouxe aqui um livro que é de um deles, que é do Robert Wilson, que é o do Wilson que ganhou, o Wilson é mais da área de administração, de business, e ele tem contribuições nessa área aqui. Esse livro dele é muito interessante, que é sobre a questão de preços não lineares. Então, quando você vai fazer a precificação, não é, você tem várias formas de fazer a sua estipular o preço. O que a gente vê de maneira geral, pega uma planilha do Sebrae, pega o custo, bota um markup em cima e acabou a história. Só que as coisas na economia não são bem assim. Você vê que você vai comprar um carro, vai comprar uma passagem de avião, tudo tem situações de eu vou comprar para viajar amanhã, vou comprar para viajar daqui a um mês. Depende do prazo da minha viagem, os preços são diferenciados. A viagem é a mesma. Mas por que muda eu comprar para viajar no prazo de 24 horas, para viajar no prazo de 4 meses, os preços são diferenciados? Essa é exatamente a questão dos preços não lineares que estão aqui no livro do Wilson. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar compartilhar aqui a tela aqui do PowerPoint e depois voltar voltar com agora eu vou compartilhar tudo, que eu acho que é mais fácil, Marcelo. Agora vocês estão tá vendo aí, Marcelo, direitinho? Eu que não estou vendo aqui. Tranquilo? Alô? Perfeito, estamos vendo Perfeito. perfeitamente, está perfeito. Muito bem, então vamos lá. Então, o pessoal desse ano foram os dois caras, né? Esse Robert Wilson e o Paul Migron. E aqui tem um pouco do currículo vitae deles, né? Migron americano, nasceu na Nebraska, né? De 37. E ele se formou, não é, na Universidade de Harvard. Então, ele recebeu um bacharelado, né, em Harvard, em 59. Depois, ele fez o MBA em Harvard, né, do Harvard Business School, em negócios, né, em 63. E aí, o doutorado também foi em Harvard. Então, a vida acadêmica dele foi toda a formação em Harvard. E essa é uma das curiosidades também aqui, porque essas escolas americanas elas têm assim uma grande o índice de Gini de produção de Nobel é muito grande, muito alto. Ou seja, poucas universidades produzem, né, muitas pessoas. E ele seguiu a sua carreira acadêmica na Stanford University. Então ele sai de Harvard, é aluno, e vai para Stanford. A área dele é a área de business, não é bem a área de economia pura, mas é uma área que tem tudo a ver. Você vê aqui que ele foi também membro docente da Harvard Law School. O que é que tem a ver, talvez, business com a escola de negócios? Então, a gente está vendo aqui uma grande interdisciplinaridade, né, na carreira do Robert Wilson. Milroy ele nasceu em Detroit, né, aqui 11 anos, né, depois, em 48. E ele fez o doutorado dele, o PhD, em economia em Stanford, no 1970, né? Aí, com 22 anos, ele começou o doutorado em Stanford. E o Wilson foi o orientador do Milgrom. Então, a primeira curiosidade é que esse é um prêmio Nobel de orientador e orientando.
O Wilson era professor em Stanford e o Milgrom, aluno lá do doutorado, e aí formou-se e foi ser professor na Northwestern, que não é uma universidade dessas top 10, mas é uma universidade muito bem conceituada. E aí depois, o que acontece? Uma coisa interessante aqui é que o Milgrom, ele formou-se em matemática. Ele tem a graduação na Universidade de Michigan em matemática. E ele é doutor, mestre em estatística por Stanford e é PhD em Stanford em Business. Mas essa questão de negócios, né, a gente já vai ver que isso não é administração aqui, como a gente está vendo como ele ganhou na área de pesquisa dele, não é bem o que a gente imagina que seja um curso de administração. Então, a curiosidade do histórico dele é ele ser matemático de formação, ter tirado um mestrado em estatística e depois de tirado um doutorado. Aqui apresenta, né, a forte formação, não é, em métodos quantitativos do Milgrom. E isso é uma característica, né, bem marcante dele. Então, ele está aqui toda a história, a vida acadêmica dele, mas ele, depois de passar um período em Northwestern, não é? Ele foi ser professor em Yale, e aí, depois de Yale, ele foi para Stanford, né? E ele é desde 87 professor lá em Stanford, juntamente com o Wilson. Então, os americanos gostam muito dessas cadeiras, né? Cada professor, quando é tipo um professor já graduado, ele assume uma cadeira de um professor fundador, como se fosse aquela nossa academia, não é, de letras, as academias que tem a cadeira do patrono. A Então, quando cátedra. tivesse cátedra, né? Atingido um grau né, de importância. As obras do Milgrom são muitas. Estão aqui listadas 3 obras dele, que são as 3 obras mais relacionadas com esse prêmio Nobel. A dissertação dele já foi uma dissertação, né, realizada com Wilson, já foi na estrutura de informação em competitive bidding. Isso é o termo americano que a gente vai falar em português é muita coisa, não é? É o cara que dá o lance, é o cara que dá o lance, que é o arrematante, né? Então, é a estrutura de informação em lances competitivos. Isso já é uma formalização da questão lá dos leilões, né? Que não é bem iniciada por ele, mas a partir dele nós tivemos algumas mudanças de rumo importantes na literatura. E um dos 2 trabalhos importantes dele, você vê que é publicado no Journal of Mathematical Economics, que é um jornal de economia matemática. Não é? Então, não é um jornal de economia pura, é muito matematizado. Então, o valor da informação em leilões de oferta selada. E o outro é um trabalho importantíssimo, né, que tem tudo a ver com a dissertação dele, que é esse trabalho dele com relação publicado na Econométrica. Que a Econométrica, eu estou falando isso, né, porque nós estamos conversando com os alunos, e a Econométrica é um dos periódicos mais importantes aí em economia que existe. A pessoa Falando só informalmente, a nossa Bíblia. A gente, antes que vai dormir, põe a econométrica debaixo do econométrica, travesseiro. Nossa ela é onde Bíblia. tem as contribuições mais importantes, né, mais seminais em economia, né? E o que é interessante é que eu peguei isso aqui de um site falando da vida dele, é que esse artigo dele de 82 da Econométrica e esses outros artigos dele aqui ainda continua sendo o estado da arte no assunto. Nós já estamos aí com vários anos, não é? E o que ele fez em 82, né, o que há 38 anos atrás, ainda é coisa de estado da arte. Então, o que nós estamos vendo hoje, que é uma coisa assim bem interessante deixa eu ver como é que eu volto. É uma coisa bem interessante do pessoal do Prêmio Nobel,
da premiação é esse espaçamento temporal, não é, das coisas, não é, que foram contribuições feitas em 82 e depois a grande questão prática dele foi em 94. Tem uma princesinha aí, Marcelo. E essas coisas, né, chegam para a gente como se fosse uma novidade. E, na verdade, não é, são coisas que estão aí já há 38 anos, né, já acontecendo. Só um adendo aqui nas coisas. Ah, agora vamos continuar aqui, né? Aqui falei um pouco do que sejam eles, né? E agora tem esse site aqui, Auction Economics, que é um site do Milgram. Ele é um site muito interessante, que é um site na página dele. Então, não sei se dá para ver aí, Milgram, People, Stanford, ADU, e aqui é Auctionomics, né? Como se fosse a economia dos leilões. Então, essa aqui, para quem estiver interessado e quiser saber um pouco mais, né? É um bom lugar onde está concentrado muitas informações, né? Sobre a história, todas essas coisas dos leilões. Bom, então, o que seja o leilão? O leilão, a gente tem a noção bem clara que seja o leilão, mas antes de ilustrar o leilão, é importante a gente entender que na economia a gente está aprendendo do primeiro curso de graduação, falar da questão da oferta e da demanda, das curvas de mercado e o equilíbrio de preço. Então, a gente vê lá que as forças de mercado levam, né, a não haver excesso nem haver escassez de produto, existe uma quantidade de equilíbrio, existe um preço de equilíbrio. O que a gente não explica nessas aulas de introdução a micro e nem nos outros cursos é como é que é o funcionamento de fato desse ajustamento de mercado. Esse ajustamento de mercado, ele de fato é uma coisa que acontece, não é? E é uma coisa que é instantâneo, mas ele é temporal ao mesmo tempo. Então, existe um nomezinho para ele, o processo autônomo, que é exatamente que quando tem excesso, aí o preço varia e vai variando e vai chegando a um preço final de equilíbrio. Então, essa coisa não é uma coisa automática, como a gente pensa que seja. Na questão do leilão, a nossa grande contribuição seria, se eu estiver pensando em termos de mercado, seria um leilão onde eu tenho dois leiloeiros, que seria o ofertante e o comprador. Um faz uma oferta e o outro responde, e aí a oferta é refeita e assim vai. Então, os mercados eles podem ser analisados como se fosse um leilão. Tá? Uma questão do leilão é que a grande questão do leilão é para a gente compreender a formação de preço. Então, a grande questão do leilão é saber a maneira mais eficiente de se alocar um bem. Então, se eu tenho um bem a ser vendido, qual é a forma mais eficiente de se alocar um bem? A forma mais eficiente de se alocar um bem é dar esse bem para aquela pessoa que mais usufrui a utilidade dele. Eu chamaria aqui que tem uma valoração maior, que valoriza mais o bem. Então, a nossa questão é alocar o bem de maneira eficiente. O bem para aquele indivíduo que tem, né, mais necessidade dele e é aquele cara que está mais disposto a pagar ele. Se a gente pensar na curva de demanda, por que a curva de demanda é decrescente? A curva de demanda é decrescente porque as pessoas que começam a comprar um preço alto são exatamente aquelas pessoas que mais precisam do bem, que mais valorizam o bem. Então, a ideia é mais ou menos essa. E aí, quando nós vamos ver o exemplo do leilão, vamos ver esse exemplo aqui de um leilão, que voltar aqui, que eu vou agora parar isso aqui, e vou agora apresentar ele como um Chrome. Essa história aqui é a história de um leilão de flores. Então, os leilões eles são muito antigos. Existe um tipo de leilões há 2.000 anos atrás, essencialmente na alocação da venda dos escravos. No Brasil, se leiloava escravo, não é?
O mercado de rosas na Holanda, que é um mercado clássico, que é esse exemplo aqui, já existe leilão desde 1600, não é? Então, nós já conhecemos essa prática de se vender o bem, de dizer para as pessoas quem é que mais valoriza o bem. Vou já voltar para esse ponto. Esse caso aqui é o caso do noticiário sobre o mercado de flores da cidade de Olambra, que é uma cidade do interior, acho, de São Paulo, que produz flores. Vamos ver aqui o Como a vídeo. flor que você compra no supermercado chega até lá. Eu acho que para o nosso caso era isso que interessava. Eu acho que ficou bem claro ali que o pessoal das rosas, eles não têm um preço definido da rosa. Eles não estão colocando o preço da rosa e chega lá o comprador pela internet, olha o preço tabelado e compra. Você viu lá a complexidade que é, né, o gigantismo das operações, e os preços são todos a minuto, não é? São formados novos preços. Então, essa é exatamente uma forma de se fazer mercado. E essa é uma das questões importantes desse prêmio Nobel, que você construir um leilão é uma forma de você fazer um mercado, né? Construir uma forma de se vender um produto. O curioso desse exemplo, a reportagem ela não é muito fiel, é que quando ele chama de leilão reverso, é que a gente chama de leilão de preço decrescente, que é o chamado leilão holandês, aonde chega o leiloeiro e coloca um preço, sei lá, bota lá 4.000, e esse preço vai baixando na medida que o tempo passa e as pessoas ficam caladas. Então, bota 4.000, 3.990, 3.980 e vai baixando, e tem um tempo para esse preço não acontecer. E aí, as pessoas que querem arrematar, levantam a mão e dizem, eu vou comprar 3.980. Aí acabou o leilão. Então, as pessoas não vão subindo o preço, como a gente vê na televisão, de maneira geral, os leilões. O preço é dado num patamar alto, que é um preço, né? E aí vai baixando. Tem um limite inferior, que é o de reserva dele. Então, esse é um processo de leilão. Essa questão das vendas de flores lá já é tradicionalmente ser feito desse jeito. Deixa eu voltar aqui. Já é feito desse jeito. Cadê aqui? Pronto. O outro, esse aqui eu recebi pelo WhatsApp ontem. O Marcelo sabe que eu queria uns cavalos, tem umas coisas, e fica recebendo essas coisas. Aí recebi ontem um programa, um Agrobatida, né, que está aqui no site dele, para fazer o download pelo telefone ou então pela internet, que é um programa só de leilão. E quem participa desses leilões percebe que ele vende o bem em parcelado. Então, eu dou o lance pela parcela do animal. Na verdade, não muda nada, mas é uma forma de dizer 24 parcelas de 1.000 é 24.000. É diferente de dizer uma parcela de 1.000, que é 24.000 à vista. Então, nele já está embutido, né, um custo-oportunidade, que é o que é praticado geralmente nesse pessoal de leilão. Isso aqui é de animais, né? Isso aqui é só para ilustrar, né, que leilão está participando da nossa vida cotidiana direto. No mercado financeiro, o governo vai vender títulos públicos, então o Tesouro, quando vai vender títulos, ele vende títulos por meio de leilão de títulos. O leilão de títulos, ele tem uma peculiaridade, porque ele não é um leilão de um único bem, não é? Ele não é aquela garrafa de vinho clássica, ele não é aquela blusa que o Elvis Presley usou no último show, que só existe ela. Quanto é que vale essa blusa? Não, nós vamos deixar as pessoas revelarem o valor da blusa. O leilão de títulos públicos são leilões, né, de títulos que têm um valor. Existem vários títulos a serem leiloados. Então, qual é a melhor forma de se vender esses títulos? No mercado de energia, também existe leilão de energia. Então, existe hoje a desregulamentação do mercado, onde as empresas que distribuem energia, como a Enel, ela não mais tem um contrato de energia, ela compra energia no mercado spot, no mercado instantâneo. Então, é feito leilão no mercado de energia.
o leilão das concessões, né, da exploração de gás e petróleo. No Brasil, nós passamos recentemente por uma discussão enorme sobre isso. Nos últimos, sei lá, 3 ou 4 anos, na época do pré-sal, isso aqui estava na agenda do governante. Como é que ia ser feito a venda, né, do pré-sal brasileiro? Quanto que ia ser do Estado, quanto que ia ser da Petrobras, quanto que ia ser das empresas particulares, o que é que ia estar botado em jogo, qual era o tamanho do lote. Tudo isso, né, é uma forma, né, de se leiloar. Esse leilão, esse leilão dos títulos públicos, ele tem uma diferença essencial do leilão do exploração de petróleo. Porque o leilão do petróleo, você não sabe quanto petróleo vai ter lá embaixo. Você não sabe exatamente qual vai ser a sua necessidade de infraestrutura para sugar esse petróleo. Então, é um petróleo cujo o valor do bem leiloado é um pouco incerto. E isso faz uma diferença fenomenal para a teoria dos leilões. Agora, eu deixei por último esse espectro de radiofrequência. Então, tradicionalmente, aqui eu vou logo adiantar um pouco a história, tradicionalmente, a gente tinha rádios AM que transmitia, né, sinais, né, de rádio. Depois vieram a TV, também emitindo, né, sinais de transmissão de imagem por ondas de rádio, né, de radiofrequência, lá de que lá. E as rádios FMs, e após um bom tempo, apareceu o celular. E o celular também começou a usar as transmissão por radiofrequência. O que aconteceu era que esse uso da atmosfera para você poder transmitir essas ondas de rádio, deixa eu voltar aqui para ver vocês, disponibilidade de usar a atmosfera ia sair de graça para as empresas. Simplesmente eu botava uma empresa de celular e pronto. Posso transmitir agora o celular para quem quiser, só com custo meu. O que aconteceu foi que no mercado americano, quando começou a questão do celular, das primeiras gerações, foram leiloados exatamente as linhas de transmissão, mas não é nada físico, é simplesmente as estradas de transmissão por meio das antenas, que eles chamam de espectro de radiofrequência. E foi aí que apareceu uma das grandes dificuldades de como se desenhar esse tipo de leilão. E é aí que é a grande contribuição do Paul Milgrom, exatamente no desenho desse leilão. Mas antes de chegar lá nele, vamos continuar aqui falando, né, o que sejam os leilões. Então, vários tipos de leilões. A grande questão nossa dos leilões é que quando você vai dar um lance do leilão, você não conhece qual é a avaliação dos demais pelo bem. Então, isso classifica o leilão como um jogo de informação incompleta. Por que é um jogo? Porque eu tenho os jogadores. Quem são os jogadores? O leiloeiro e os arrematantes, que darão lance. O que esses caras dão? Lances. Eles dão lance por quê? Porque eles vão adquirir um bem que para eles trazem satisfação, utilidade. Só que essa utilidade é uma informação privada do indivíduo. Só ele sabe exatamente quanto é a utilidade que o bem vai dar para ele. No caso, quando eu estou competindo com outra pessoa, eu não sei qual é a satisfação que essa pessoa tem em usufruir o bem. Eu sei que essa pessoa tem uma distribuição de probabilidades sobre a valorização dele sobre o bem, mas não sei qual é que foi a realizada. Então eu tenho um jogo de informação incompleta. Nesse jogo, nós vamos ter algumas coisas importantes a serem consideradas. Se os valores são independentes, ou seja, se a valorização de cada um dos arrematantes são independentes da do outro. Ou seja, se eu vou num leilão de cavalo, o meu valor pelo cavalo não depende do valor que o professor Marcelo atribui àquele cavalo. Nós temos valorização independente. Há uma distribuição independente. Geralmente a gente supõe que seja idêntico independentemente distribuídos os tipos. E essa aqui é uma das coisas
que são muito complexas quando não há independência. E aqui já foi um dos pontos importantes da contribuição do Migro, era trabalhar com leilão onde não existiam valores independentes. A questão do valor privado é aquela questão que eu falei. Ou seja, quando eu vou comprar um bem, eu sei o valor que aquele bem traz para mim. E esse bem só depende do meu payoff. Nos outros, existem leilões que isso não é verdade, como no caso onde eu não sei o que eu estou arrematando de fato. Se eu comprar a exploração de uma região de petróleo, eu tenho a suposição que lá tem tantas toneladas de petróleo, tantos tonéis de petróleo, barril de petróleo, aliás. Mas eu não sei quanto tem. Pode ter muito mais ou pode ter muito menos. E eu não sei muito bem quais são as dificuldades de chegar lá. Então, nos valores privados, eu sei exatamente isso tudo. Aqui eu ilustrei um jogo, né? Eu vou pular isso aqui, porque esse aqui seria para mim formular um jogo. Então, eu vou supor que existem dois ofertantes em um leilão de oferta selada. Então, que leilão é esse? É um leilão simultâneo onde as pessoas farão a proposta de quanto elas estão dispostas a pagar pelo bem em um envelope lacrado. Ou eles fazem isso simultaneamente, ou eles fazem isso no envelope lacrado. O envelope lacrado é a ideia de que eu não consigo saber qual foi a proposta do meu colega, não é? Antes de ver, né? Fazer a minha proposta antes de ver a proposta do meu colega. Eu não sei o que é que ele disse. Então eu vou escolher sem saber o que ele escolheu dar. Então esse é um leilão clássico nosso. Então eu tenho que cada um tem um valor VI. Esse valor VI é uniformemente distribuído de 0 a 1, quer dizer, a suposição aqui do nosso exemplo. Então, as pessoas têm um valor de 0, ou o valor de 1, ou alguma coisa entre 0 e 1, com a probabilidade uniforme. Quando a pessoa arremata o bem, ela usufrui da utilidade V, que é o valor dela, do bem, que é privado dela, e ela paga o valor do lance. Tá? Eu vou passar aqui um pouco isso. E aqui está o payoff da pessoa. Então, a minha utilidade, ela depende do lance que eu dou, do lance que meu rival dá, do valor que eu atribuo bem e do valor que meu rival atribui bem. Se o meu lance for maior que o do meu rival, eu vou receber o bem, usufruir VI e pagar BI. Se o meu lance for inferior do meu rival, eu não recebo bem e não pago nada. Nesse modelo. Porque em alguns leilão, às vezes, eu tenho que pagar para participar. Então, só em participar, eu já tenho aqui uma taxa de participação. Então, se o meu lance for igual ao do meu rival, a loteria é jogado, né, uma moeda lançada, cara ou coroa, metade de chance de eu adquirir o bem. Então, qual é a grande questão do leilão aqui? O leilão para o jogador é ele escolher o lance dele. Como é que eu vou escolher o meu lance, BI, dado que eu não sei qual é o valor do outro, nem sei qual é o lance do outro. Eu sei apenas qual é o meu valor. Essa é um dos grandes charmes do tiro do leilão. Que isso é anterior ao Migros, isso é uma coisa que já existe. Certo? Então, esse jogo de informação incompleta é resolvido, né, por meio do equilíbrio de Nash. Então, eu vou ter um equilíbrio de Nash bayesiano para esse jogo. Ele é jogo simultâneo, então só um equilíbrio de Nash bayesiano. Então, eu vou construir o espaço de estratégia, etc. Tal. Eu vou pular isso aqui, porque não é bem a nossa área. E, resumindo toda a história, eu vou ter aqui a minha função lucro. O que acontece na minha função lucro? Se o meu lance for maior que o do meu rival, eu recebo bem. Então, existe a probabilidade do meu lance maior que o meu rival. Então, o meu payoff VI menos o BI, que é que eu aufiro quando recebo bem e pago por ele, ele é ponderado pela probabilidade de eu receber o bem. Quando o meu lance é igual ao do meu rival, eu recebo metade e é ponderado pela probabilidade. Se o meu lance for menor que o do meu rival, eu não recebo bem e é zero. Quando eu resolver esse jogo, simultâneo, equilíbrio bayesiano, aqui eu estou botando já magicamente aqui o resultado do jogo, o ótimo para mim é dar um lance que seja metade do valor que eu atribuo ao bem. Isso já é o equilíbrio de Nash, já é o que diz a minha estratégia ótima. Então, nesse leilão, a minha estratégia ótima é dar um lance que é exatamente a metade do valor, não é, do bem. O meu valor.
Quando o leilão são de valores comuns, né, estava tentando falar antes, o valor do que pretende comprar e o custo que se pretende vender não é de conhecimento certo por parte do fazedor de lance, do arrematante. Né? Aqui tem duas coisas, tá vendo? O que se pretende comprar. Se pretende comprar, na verdade, exatamente eu que estou comprando. Mas o que se pretende vender, que é exatamente o caso quando você tem um governo realizando compras. Então, há um leilão, não é de tomada de preço. Aquilo lá é uma forma do governo pagar menos. Ou seja, o governo vai comprar o bem de quem vender mais barato. Então, nos leilões aqui, a gente pode tanto estar querendo comprar, como estar querendo vender. Não é? O que interessa aqui não é bem essa distinção, o que interessa aqui é que, nesse caso, as pessoas não sabem qual é o lance. Qual é o valor do negócio, não sabem qual é o lance do seu rival. Tá? Aqui eu vou parar, né? Não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas um resultado importantíssimo desse caso, que é uma das grandes contribuições do Robert Wilson, é que nesses tipos de leilões, aonde eu não sei o valor do que eu estou arrematando, como, por exemplo, leilão de exploração de petróleo em águas profundas, não é? Que é um leilão de valor comum, existe a tendência de a gente encontrar um problema de você estar dando mais do que vale pelo bem. Essa é a chamada maldição do vencedor. Então, quem ganha um leilão de uma mercadoria de valor duvidoso, com um bom número de licitantes, normalmente paga mais do que o ativo realmente vale. Contribuição de Robert Wilson. Ou então, o caso reverso. Quando você vai vender o produto que você ganhou a venda, você talvez ganhou a venda porque você está botando, né, alguma coisa por um valor mais baixo do que de fato era. Ou seja, você vai ofertar um serviço. O governo vai lhe contratar para você ser um pintor. Vou pintar aquele prédio. Então, você vai dar o menor preço para ofertar o serviço de pintura. Você chega lá, as coisas realmente não são como você planejava. Tem uns detalhes, algumas coisas. Então, essa é uma questão chamada maldição do vencedor. E aqui, vamos chegar na literatura, que já existia antes dos dois, que é a classificação clássica dos 4 grandes leilões. O leilão holandês, nós vimos lá de Alhambra, que é o leilão de descendente. O leilão de oferta selada, que é aquele leilão que eu disse, que a pessoa bota o envelope e o envelope é aberto e o arrematante de maior preço leva. O leilão inglês, que é aquele leilão dos cavalos, que a gente vê todo dia em televisão, seja onde for. É o leilão em voz alta de preço ascendente. E o leilão de Vickrey. Vickrey foi um economista e ganhou um prêmio Nobel em 96 também. E também ganhou por causa dos leilões. A grande contribuição do Vickrey foi exatamente dizer o seguinte: olha, o leilão holandês, ele é reproduzido por um leilão de oferta selada. Como é que eu reproduzo em oferta selada o leilão inglês? Então, o que o Vickrey fez foi criar um leilão, no artigo seminal dele, Counter Speculation, Auction and Competitive. Faltou aqui a fonte, que eu acho que é Journal of Finance. O grande lance dele é o lance de que você vai dar vai fazer deixa eu voltar aqui para olhar vocês, porque essas coisas aqui parecem um fantasma. Tem alguém aí? Deixa eu olhar para a cara de alguém aqui. Tá certo? O grande lance do Vickrey foi exatamente ele dizer o seguinte: olha, no meu leilão, as pessoas vão dar o lance de oferta selada, no envelope fechado. O envelope é aberto. Aquele que deu o maior lance leva o bem. Só que ele vai pagar pelo bem o preço do segundo maior lance. Então, ele dá um lance de 100, o segundo maior lance foi 98, ele vai pagar 98 e vai levar o bem. Que é alguma coisa exatamente como um leilão em voz alta. Eu estou aqui comprando uma obra de arte. Eu quero pagar nela 10 mil reais. E o cara vai subindo. 5 mil, 5.500, 6 mil, 7.500, 8 mil, sei o que, quando chega a 9 mil, 9.500,
a minha valoração é 10 mil. O cara se calou. Então eu compro ela por quanto? Eu compro ela por R$ 9.501. R$ 9.501, o cara está fora. Já é mais do que ele está disposto a pagar. Eu valorizava mais e levei a obra e fiquei com 500 de excedente. Essa é exatamente a contribuição do leilão de Vickrey. Só que ele tem uma coisa mais seminal ainda, isso tudo, que é por isso que ele ganhou um prêmio Nobel. E é por isso que ele criou toda uma literatura em economia, que depois dele vieram pelo menos outros 3 caras em economia da informação que ganharam também prêmio Nobel. Que também, Marcelo, a gente podia já pegar esse embalo e fazer outros encontros, que eu achei legal isso aqui. Então, qual é o lance do Vickrey? É que agora as pessoas, quando forem dar um lance, vão dar um lance exatamente no montante da sua valoração do bem. No leilão de salário, ele dava VI sobre 2. Aqui ele dá exatamente o valor dele. Então, com isso, iniciou-se uma área chamada de desenho de mecanismos para se revelar informação. E o Vickrey, ele ainda fez mais uma coisa muito importante. O Vickrey, ele mostrou que se o leiloeiro for querer escolher entre essas 4 formas de leilão, são 4 formas bem distintas de leilão, o leiloeiro ele vai receber a mesma renda esperada. E essa é a chamada teoria da equivalência de receitas. Que os 4 formatos de leilões levam a mesma receita esperada para o leiloeiro, sendo, portanto, equivalente nesse sentido. Esse é um resultado importantíssimo, porque para o leiloeiro não interessava muito ficar querendo saber como é que era a melhor forma dele vender. Mas isso é necessariamente em um ambiente controlado, onde eu tenho valores privados e eu tenho independência entre os tipos dos agentes. E eu tenho mais uma questão que eu pulei aqui, que é a questão da neutralidade ao risco. E é aí que as coisas agora ficam emocionantes para o prêmio Nobel atual. Era que essa teoria da equivalência, ela é tipo que dava uma chapada. Olha, pronto, acabou a história. O leiloeiro, se ele quiser desenhar leilões para ver como é que ele arrecada mais, não interessa para ele. E isso foi que o pessoal da desenho de mecanismo também derivou, não é? Que não existe uma forma melhor de se vender o bem. Todas as formas vão dar para o leiloeiro o mesmo valor. Mas aí foi que veio a contribuição do Milgram. É que a maioria das situações de leilões que ocorrem no mundo real tem, ao mesmo tempo, características de valores privados e valores comuns. Como eu falei da obra de arte. A obra de arte, ela tem um valor para mim. Se eu quero comprar uma obra de arte, é porque eu estou querendo aquele artista. Se eu quero comprar a blusa lá do Elvis Presley, é porque aquilo tem um valor para mim. Mas só que também tem um valor de mercado que eu não sei qual é. Se um dia eu quiser vender a blusa, quanto é que ela vai valer? Eu não sei muito bem qual é esse valor. Aí a ideia de que os bens têm essa mistura entre valores privados e valores comuns. E é aqui que veio essa contribuição do Milgram, que a forma mais geral de se modelar essas situações é chamar de valores afiliados, aonde eu nem tenho valor privado e valor comum, eu tenho uma mistura dos dois. Então, no valor afiliado, o que acontece? Valores afiliados à estimativa do arrematante, do modelo de leilão, captura a ideia de que quando o valor estimado desse arrematante sobe, ele espera que as estimativas dos demais também subam. Ou seja, o cara, quando tem um valor afiliado, ele diz o seguinte: se eu faço uma atualização, chegou alguma informação para mim, e eu atualizo essa informação e acho que esse bem vale mais, eu tenho que supor também que a estimativa dos outros caras também sobe. Essa foi uma das mudanças de contribuição do Milgram. Certo? Se ele fizer essa contribuição, aquela equivalência de renda entre os 4 leilões não é mais válida. Agora o leilão ascendente é mais lucrativo. E essa foi uma das contribuições dele, importante. Certo? Dentro dessas contribuições dele, tentando aqui não gastar muito tempo e marcar o passo, aconteceu o grande desafio na vida deles, que era, ele já era um teórico de leilões, já tinha feito contribuições, né, muito importantes na teoria de leilão, mas apareceu um desafio prático. No Congresso dos Estados Unidos, deu ao FCC, que é o Federal Commission of Communication,
a autoridade de leiloar a parcela da Electromagnetic Spectrum. É exatamente o que eu estava tentando explicar naquela hora, que é o espectro das ondas de rádio. Então, existe tantos megahertz. Vai ter agora o leilão da banda 5G. Não vamos já falar mais sobre ela aqui. A 5G vai transmitir por qual frequência? Vai ter o leilão dessas bandas. Mas isso tudo, nós já estamos já em 2020. Isso foi há 26 anos atrás, quando apareceram os celulares e quando apareceram a necessidade de usar todos aqueles aplicativos, né, que a gente tem hoje nesse telefone, que é quase completo. Então, isso era coisa nova, cadê? Perdi aqui. Coisa nova e inovadora e de grande complexidade. Ou seja, como é que eu vou fazer esse leilão? Como é que eu vou leiloar isso para as empresas que existem? A proposta de regra do FCC continha uma estrutura para o leilão que citava o trabalho de Milgram como base. Então, o Milgram ele foi contactado, ele já trabalhava numa empresa de comunicação como consultor, ele foi contactado para pensar uma forma de desenhar esse processo todo. Desenhar a forma de leiloar essas coisas. Por que essas coisas são tão complexas? Não é? Porque isso é um leilão de múltiplos bens, como é o leilão do tesouro, não é? De energia elétrica, não. Mas leilão do tesouro, o espectro de radiofrequência é um leilão de múltiplos bens. Só que aqui é mais complexo, não é? Porque há a questão das sinergias das empresas. Então, em algumas áreas, as empresas, se comprar uma transmissão em uma certa região, para ela há uma sinergia, uma complementariedade de comprar em outra. Ou há uma substituição entre um e outra. E olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tamanho do Brasil. Como é que foi feito o leilão da telefonia celular no Brasil? Não é? Então, a ideia é exatamente essa, dessa grande complexidade. Então, eu tenho um dilema de eficiência versus maximização de receita. Então, se o governo queria arrecadar dinheiro com o leilão das bandas de Spectrum, ele podia colocar um monopolista, vender para poucos. Só que vender para poucos, ele podia até maximizar a renda dele, mas só que aí era ineficiente, porque depois esse mercado estava altamente concentrado. Então, na hora de fazer o desenho do leilão, eu tinha que dar condição do leilão ser uma estrutura que, pós-leilão, o mercado fosse competitivo, ou menos concentrado possível. Tá certo? Então, nesse caso, a valorização dos agentes não são independentes. Por quê? Porque as duas empresas de tecnologia trabalhando na mesma área, é meio claro que o valor econômico daquele negócio, para elas, são muito correlacionados. Muito embora não sejam exatamente 100% correlacionados, mas são muito correlacionados. E é aí que ele usou a questão do problema lá do valores afiliados. Tá certo? E se tiver valor comum, começa sem saber quanto é que vai ser a exploração, eu ainda tenho a maldição do vencedor, que depois eu posso ter um cara que comprou um negócio e foi prejuízo e vai fechar. Então, eu tinha várias dificuldades nesse tipo de leilão. Então, um bom desenho de leilão deve-se ter, tá errado aqui, né? Baixo custo da lance, ou seja, custo de transação do processo de leilão, encorajar os arrematantes certos a participar, não é? Que é muito comum a gente ver hoje em obras públicas, o cara ganha, não é? Na Federal nós temos um caso clássico dos quadros, os alunos novatos estão aí, mas o Marcelo se lembra, que uma empresa ganhou a licitação de ofertar quadros para a FEAC, ofertou uma verdadeira calamidade pública, quem conseguia dar aula, o quadro não apagava, o quadro tremia todo, o quadro era instável, uma maluquice. Mas ele ganhou, mas deu uma pessoa errada. Então eu tenho que encorajar as pessoas certas a participar. Tenho que encorajar que o governo vai cumprir as coisas, né? E tenho que ter cuidado, não é? Para exatamente o que eu estou falando aqui, de entregar o prometido. Escolher com muita atenção entre livre entrada ou entrada onerosa. Ou seja, todo mundo pode entrar e fica por isso mesmo, ou seja, participar, eu vou lá e dou uma loteria de querer entrar. Se der certo eu fico, se não der eu caio fora. Ou eu devo dar uma penalidade, só entra realmente aqueles caras que querem. Quando der a penalidade, o cara já vai ter um custo. Olha, eu vou entrar, vou ter que pagar. Será que vale a pena entrar? Vai pensar duas vezes. Não é? E essas licenças são múltiplas, porque quando você der a licença, ele dá a licença em várias bandas.
Então, eu tenho, é como se fosse avenidas, eu dou corredores para eles, né, múltiplos. E eles são simultâneos, ou seja, leilão tudo simultaneamente, ou não? Agrega por região, a oferta selada vai ser a oferta selada como é de praxe, não é? Então, a solução dele foi a solução que está no artigo Simultaneous Ascend Auction, que foi o artigo lá que deu, né, base a esse tipo de leilão. O certo é que no leilão dele ocorreu em julho de 94 e os americanos tiveram uma geração de receita de 617 milhões nessa época, com a venda de 10 licenças oferecidas para as empresas. E como é que era esse leilão? Então eu tinha várias rodadas. Onde as pessoas faziam oferta selada numa rodada. As pessoas eram obrigadas a participar, não é? Em algumas quantidades mínimas de lance, não podia dar lance zero em todas. Depois de ser feita essa oferta selada, em pacotes simultâneos, ou seja, a empresa vivo. Eu quero tantos megahertz aqui em Fortaleza, tantos megahertz ali no Juazeiro, etc. E tal. Daria essas ofertas todas simultâneas, de modo, né, selado. Abriu-se o envelope, as pessoas viam o que eram as ofertas, era dito quem era o vencedor, e as pessoas podiam fazer um novo lance. Então, foi uma mistura de situações de leilão, onde você tem oferta selada, mas ele se dá em etapas, em preços crescentes. E esse aqui foi o grande lance dele. E aqui está em inglês, que é exatamente o simultâneos multiple round. São múltiplos rounds simultâneos, não é, do cara. Aqui faltou falar, né, que o Milgrom foi o convidado, chamou o professor Wilson, mas simultaneamente tem outro cara que hoje trabalha, eu não estou sabendo se é Amazon ou se é Google, McKeith, que é outro cara da academia, que dá consultoria para o setor privado, não é? E é um cara que também tem muita contribuição, não é? E aí o certo é que foi feito esse leilão e etc e tal, e pronto. Então, eu não vou gastar aqui o tempo desenhando o leilão, né? Eu acho que eu já fui claro com relação à complexidade dele, né? Exatamente só uma coisa que é que esse desenho, né, que está em inglês, só desculpe aí, mas tirei dos sites americanos e não traduzi, esse desenho, criado primeiramente por economistas acadêmicos, isso que é importante, por isso que eu coloquei aqui, que é uma coisa que a gente critica muito o academicismo, mas aqui é uma das coisas fenomenais do Prêmio Nobel desse ano, que é economistas acadêmicos criaram uma coisa que até hoje é conhecida, né, como o leilão do Federal Communication Commission, que é replicado em vários países até hoje. Não na essência, mas não nos detalhes, mas na essência, não é? Então, a grande vantagem desse leilão relativo aos outros é exatamente essa revelação de informação temporal, não é? Que você faz o lance simultâneo e depois você revela informação. E a questão de, depois de passar uma etapa, há uma substituição dos compradores. Os caras podem voltar atrás e refazer seus lances. Ou seja, eu estou leiloando várias bandas largas em várias regiões, então eu posso refazer o meu planejamento. Né? Existia uma penalidade que o cara não podia sair, mas eu posso refazer meu planejamento. E aqui é um detalhe de outras várias contribuições, que eu também não sei nem quais são as contribuições. O currículo vida desse cara é gigantesco, é fabuloso. São artigos só publicados naquele tipo de periódicos top americanos, né? E aí tem várias e várias e várias contribuições, né? E aqui tem um exemplo nosso. Aqui, né? Na Holanda, o leilão de espectro 5G arrecada 1,2 bilhão de euros. O primeiro leilão de espectro 5G realizado na Holanda arrecadou cerca de 1,3 bilhão de euros. Você sabe o que é 1,3 bilhão de euros, né? Então, a partir da venda de espectro nas faixas de 700 MHz, 1.4 GHz e 2.1 GHz. Exatamente, aqui são as bandas, né, de frequência,
E aqui dentro está o quanto que dentro dessas bandas as pessoas têm direito de usar. Foi 3 principais operadoras móveis do país, não é? E isso foi 29 de junho, isso foi encerrado. Então, as competidoras KPN e Vodafone gastaram tantos milhões de euros, enquanto que a T-Mobile Netherlands realizou um dispêndio um pouco menor, né? Então, ele comprou essas licenças até 2041. Então, veja que nós estamos falando de um leilão criado por os caras acadêmicos em 94, para o mercado americano, mas está sendo replicado, não é? Hoje, e aí na Holanda. E aí no Brasil, as coisas eram para vir esse ano. A licitação do 5G no Brasil será o maior leilão de radiofrequência da história do país, a maior oferta pública de capacidade para tecnologia móvel de geração do mundo. Avaliam fabricantes de equipamentos. A Anatel deu o primeiro passo para tirar o 5G do papel. Sei lá que mês é esse, aqui né, 2 de agosto. E aí as coisas vão. E aí os americanos vão ainda fazer um novo leilão de espectro de 100 MHz em 2022. Exatamente nesse mesmo sentido. Eu confundi as coisas aqui, misturei as notícias, mas assim, chegou na Anatel, ao Brasil, antes mesmo do leilão da Anatel. Então, como é a cor do Brasil, não é? Uma coisa que era para ter saído, não saiu, vai ser só próximo ano, mas aí as empresas, não é, começaram a encontrar formas de lançar o 5G sem demandar essas novas faixas, usando as que já existem, certo? E aqui também eu não sou muito dessa área, e eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. Eu dei uma pulada aqui em algumas coisas aqui para não ser muito, muito lento e não ser muito detalhista, e eu acho que é isso aí, Marcelo. Tranquilo? Deu 1 hora, beleza. Muito obrigado, professor Paulo Neto. Obrigado por trazer essas contribuições desses acadêmicos que vão, de fato, ao fundo das coisas, né? A gente começa a pensar em economia, a gente sempre tem que pensar na substância, e a substância está exatamente no processo de formação de preços. E a contribuição deles para pensar em termos de formação de preço é uma contribuição fenomenal, né? A praticabilidade, né, é usada em tudo. Então, é algo que deixa a gente fascinado. Quem gosta de economia, quem se interessa por teoria econômica, fica realmente muito feliz com esse prêmio e com todas as consequências e o resultado do trabalho desses acadêmicos. Nós estamos abertos a perguntas, né? Quem quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, pode ou abrir o seu microfone e perguntar, ou se ficar um pouco tímido, pode fazer a pergunta pelo chat, mas estamos abertos a perguntas, basta se inscrever e fazer as perguntas. Então, nós já exploramos bastante o professor Paulo Neto durante 1 hora, que nos deu essa aula magna sobre o trabalho dos professores Wilson e Milgram. Temos a primeira pergunta do Yuri. Se quiser fazer a pergunta abrindo o microfone, Yuri, pode ficar à vontade. O Yuri pede para eu ler, então ele perguntou o seguinte: professor Paulo Neto, nessa questão de concessões do 5G, como o senhor acha que todos esses avanços que houve na teoria dos leilões vão influenciar no formato que serão feitas essas licitações, imagino que no Brasil, né? Será que a teoria do Milgram tem um mecanismo, um design para o leilão de 5G no Brasil, ou será que Ô, Yuri, rapaz, eu vim ler sobre 5G e essa questão dos espectros, na verdade, agora, e por isso que eu achei legal isso aqui, porque aprendi muita coisa, sabe? Porque eu sabia que ele tinha feito lá do FCC, mas eu fui ler sobre a atualidade aqui no Brasil. Cara, aí, se você pegar aqui no YouTube e colocar um cara da Anatel falando, com a desenvoltura, como ele fala, que vai desenhar um sistema de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê,
Tá entendendo, Yuri? Aí você vê como dominasse o negócio todo. Aí você vê que na Holanda o negócio foi 1,23 bilhão de euros, vai dar o quê? Vai dar 8 bilhões de reais. O tamanho de dinheiro que está na mesa nesse processo todo. Então, com isso que eu quero dizer é que, infelizmente, tá gravando não, tá? Infelizmente, a gente não pode ser muito assim naive, como diria, né, os economistas, de pensar que no Brasil a parte técnica vai ser priorizada, ou seja, dando uma fatia de mais de 8 bilhões na mesa, será que o desenho não pode ser feito para priorizar um dos grupos? Essa é uma questão importante, sabe? Você veja que, por exemplo, no leilão lá leilão da telefonia, ainda hoje discute que teve grupos privilegiados no desenho do sistema de leilão. O BNDES financiou quem? Tá entendendo? Ah, mas só pode ser os grandes que podem participar e os pequenos não podem. Então você tem que abrir para os internacionais. Abre para todo mundo, então. Cria competitividade. Tá entendendo? Então, uma coisa é esperar essa parte técnica, outra coisa é esperar essa, vamos dizer assim, a teoria da captura do processo todo, a economia política do processo todo. Então, eu não sei responder a tua pergunta, mas eu tenho muito medo disso. Muito medo disso. Essa grande disputa, né, entre eficiência e maximização de receita. Talvez o governo, com a dívida pública explodindo, tenta pensar só na maximização de receita. Ainda tem isso aí, exato. Tem um problema de os incentivos que o governo tem para fazer o mecanismo. Né? O Rafael também tem uma pergunta. Você quer fazer, Rafael, a pergunta? Vou usar o microfone mesmo. Oi, Rafael. E aí, professor, tudo bom? Mas antes de fazer a pergunta, eu vou aproveitar o gancho sobre o leilão de 5G. E eu andei pesquisando também um pouco, e justamente sobre essa questão de como os leilões da vida real podem se diferenciar bastante dos modelos técnicos, né, que os pesquisadores desenvolvem. Por exemplo, tem toda uma questão que vai envolver o leilão de 5G no ano que vem, que é a participação de uma empresa chinesa, que é a Huawei, não sei muito bem como é que fala o nome dela, que tem toda uma questão política internacional, né? Os americanos não querem deixar a chinesa participar do leilão, envolve toda uma questão de diplomacia. E aí entra justamente na questão da discriminação, né, dos participantes, de escolher os participantes certos. Mas a minha pergunta é se no trabalho do Milgrom ele consegue dizer que a proposta que ele dá para um leilão, e o leilão que foi feito em 94, se consegue ser eficiente assim no sentido de Pareto, né? Que melhora a situação de um agente, mas não prejudica os outros. Essa pergunta é muito legal porque a ideia de Pareto, no sentido de mercados competitivos, de informação completa, é uma noção absoluta. Quando você põe uma série de restrições, né, como no caso dos leilões, você tem uma restrição dos problemas de falha de informação. Então, aí a noção de Pareto tem que ser relativizada, porque eu não posso comparar o processo com o Pareto absoluto. Tem que ser um processo onde eu tenho a noção de Pareto com falha de informação. Isso as pessoas andaram trabalhando nessa questão toda. Na questão do leilão aqui em si, uma das grandes questões que eu compreendi deles, que também eu não sei assim para dominar muito profundo, mas que eu consegui compreender deles, é que há uma grande preocupação com a questão da eficiência técnica do processo. Há uma grande preocupação em se não ter monopólio e dá uma grande preocupação em se deixar com que as pessoas mais eficientes adquiram os lances e que as pessoas que tenham mais sinergia agreguem os lances, tá entendendo? Quando você faz um leilão desse, você está comprando, não é, áreas diferentes, comprando bandas diferentes. Então, em regiões geográficas diferentes.
Então, algumas empresas já têm um ponto em algum lugar, já tem um processo natural dela, que eu nasci aqui, eu sou melhor aqui, eu tenho mais clientes aqui. Então, a grande questão é priorizar essa sinergia, essa eficiência técnica. E aí foi por isso que eles deixaram essa maleabilidade de fazer essas revisões. Exatamente porque se fosse uma oferta selada, você não tinha informação de tudo, entendeu? O grande lance é o problema da informação. Você não sabe de tudo. O que as pessoas fazem lhe revela informação. Então, na medida que eu vejo o lance do meu rival, eu já sei alguma coisa sobre a coisa. Então, imagine o da plataforma de petróleo. Eu vou hoje lançar uma proposta para explorar petróleo lá em algum lugar. Eu vou pegar um estudo técnico, né, e vou fazer isso. Mas quando eu vejo que a Texaco deu um lance de tantos milhões ali, aquele lance de uma empresa que tem uma história e uma reputação, um grau de eficiência, me faz atualizar totalmente os meus sinais novos. Então, a grande questão dele lá é o seguinte: olha, se eu vou dar um lance para essa região e a empresa tal deu um lance maior do que o meu, por que ela deu esse lance maior do que o meu? Se ela deu um lance maior do que o meu, alguma coisa que tem de especial nessa região. Ela está vendo coisas que eu não vejo. Então, isso atualiza as minhas crenças sobre a vantagem ou não de dar um lance naquele ponto. Está entendendo? Então, nesse sentido, a noção absoluta de Pareto, ela não é muito assim, mas o princípio de otimicidade, ele ainda existe. Mas a questão toda é tornar o sistema mais eficiente possível. Como o Marcelo colocou lá, é maximizar a receita do governo ou é deixar as empresas mais eficientes trabalharem? Essas duas coisas é um dilema clássico e continua o dilema aqui. Bom, com o que eu sei, é mais ou menos isso que eu podia te responder, Rafael. Diga lá, tem mais? Acho que o Davi quer fazer uma pergunta. Pode falar, Davi, você prefere que eu leia? Tá certo, vou ler então. Davi escreveu o seguinte: professor Paulo Neto, vemos que o desenho de mecanismo foi adaptado do papel para leilões na vida real. Vendo a sua palestra, tive a sensação de que esses mecanismos não são muito bem explorados no dia a dia, como, por exemplo, são explorados no mercado de flores. O senhor também tem essa percepção? Será que a gente não explora muito isso? Exato. Essa também é uma questão importante para a gente de economia. Recentemente, eu vi um artigo sobre o leilão do Vickrey. O Vickrey, ele criou aquele leilão de segundo preço, que foi uma grande revolução na forma de revelar informação. Só que eu vi um autor mostrando que no mercado de selos, né, no mercado secundário de selos, lá existe lá, eu esqueci o nome do mercado lá nos Estados Unidos, nesse mercado já se usava esse tipo de leilão há 65 anos. Tá? Então, essa era uma ideia de que o cara disse: olha, o leilão de Vick, ele via o teu leilão, mas o mercado tal já usava esse mesmo princípio. Então, é mais ou menos uma coisa do que é que nós somos como economista, né, Davi? Ou seja, a gente está trabalhando com a economia como ela funciona, e não como a gente gostaria do que ela funcionasse. Essa é um dos problemas clássicos nossos, às vezes tentar idealizar as coisas como elas não são. Então, ou seja, se existe leilão há 2.000 anos atrás, se Heródoto, em não sei quantos mil anos atrás, falava que leiloavam-se as mulheres para casarem, ou seja, as famílias davam as mulheres para casar em um leilão público, o leilão já acontece há muitos anos sem precisar ninguém desenhar ele. Então, ele já acontece na economia. O que aconteceu foi que nós, depois de ter adquirido os jogos, a gente pôde modelar matematicamente o leilão. Uma curva de oferta e demanda, a gente fazia um estágio comparativa e era uma matemática que era mais conhecida. Mesmo assim, só foi formalizado tudo direitinho. O Samuel estava para 50. A teoria dos jogos possibilitou a gente modelar o leilão, a gente modelar o que seja o equilíbrio do jogo, ou seja, prever como é que as pessoas irão fazer. A teoria dos jogos nos possibilitou isso, nós não tínhamos instrumental para isso. Aí, o segundo passo foi que eu vou usar agora esse leilão e vou agora desenhar leilões.
ou seja, desenhar formas eficientes, não é? E aí é que é o prêmio do Milgram, que também é uma coisa que é interessante, é porque o Milgram ele foi para o lado bem prático da economia. O pessoal do desenho de mecanismos é um lado mais matematizado, que tenta ser prático, mas a gente também tem essa escolha de saber como é que isso é de fato feito na prática, tá certo? Mas a resposta para você é exatamente que a gente tem que ser otimista de que a gente está trabalhando, não é, para compreender a realidade, e isso sem dogmas, não é? E aí é uma coisa que a gente tem que estar muito preocupado, ou seja, os mercados são perfeitos, e a informação imperfeita e a informação incompleta, como é que funciona? Eles estão lá para dizer que os mercados não são perfeitos. Agora eu vou esconder isso para debaixo do tapete? Não, eu vou trabalhar agora com essa restrição e ver como os mercados funcionam, não é? Agora, a grande questão nossa é ter essa capacidade de aliar esse grande poderio teórico dos artigos da econometria com coisas bem práticas. E se você olhar aquele cara lá, McAfee, que tem lá, como foi os 3 caras que foram os pioneiros, na verdade foi formada uma comissão de 10 da FCC, 10 notáveis, para julgar o trabalho dos dois, do Milgram e do Wilson, que foi assessorado pelo McAfee. Você vai ver que existem muitas contribuições dele também na economia do lado real. O prêmio Nobel do ano atrasado é sobre contratos. Contratos é uma coisa puramente prática, né, do lado real da economia. Diga lá. Acho que é isso aí. Professor, ainda assim, nessa linha do Davi, o senhor acha que com esses novos mecanismos a gente vai ver mais leilão no dia a dia? Ou existe algum receio, aversão ao risco que pode acabar ocasionando concentração de recursos ou falha de informação? Só para lembrar um fato aqui, você falou da aversão ao risco, que aquela teoria da equivalência lá do Vick, que os 4 leilões não influenciavam o valor arrecadado pelo leiloeiro, demandava neutralidade ao risco. Quando você bota a aversão ao risco, o resultado já muda. E isso é uma coisa muito importante a gente pensar também, na mesma linha do raciocínio anterior, que são os pressupostos que a gente faz para tirar as conclusões. Então, a gente faz muitos pressupostos e as conclusões são amarradas nos nossos pressupostos. Muitas vezes, a realidade é muito complexa. Então, a gente tem que fazer muitos pressupostos para entender a realidade. Só que aí a gente não consegue explicar toda a realidade. Consegue fazer aquele desenho, não é, de maneira geral da realidade, mas não consegue entrar em detalhes nela. Aí, essa é uma questão da gente, estar sempre preocupado com esses pressupostos. A questão que você coloca é a questão da capacidade nossa de enfrentar problemas, né, e resolver esses problemas. O que esse prêmio Nobel está mostrando, e com a contribuição de pessoas ligadas a ele, é que nós temos aí pessoas que estão dando consultoria para órgãos do governo para resolver problemas práticos, não é? A gente, aqui no Brasil, está fazendo isso, ou seja, em termos de governo, está fazendo isso? A gente tem mente suficiente para fazer isso? Ou seja, você vê que esse cara fez isso em 94 e ganhou o prêmio Nobel. Então, o prêmio Nobel são para poucas pessoas. Então, você imagina a quantidade de problemas complexos que estão na mesa aí, e será que todo problema complexo vai ganhar um prêmio Nobel? Ou seja, a gente tem uma série de problemas, né, que são feitos, muitas vezes, de maneira muito superficial e muito empírica, não é? E você vê que a gente, na teoria econômica, teria outras sugestões. A derivação do equilíbrio seria por outro caminho, né? Aí você vê uma coisa interessante nos Estados Unidos. A gente acha que eles são muito desenvolvidos e está aí essa confusão na eleição. A gente já tinha acordado segunda-feira com um candidato eleito. Meia-noite já estava escolhido o presidente. Eles estão hoje brigando aí uma coisa totalmente sem noção. Ou seja, o desenho do sistema eleitoral americano, para a gente, é maluco.
É um desenho primitivo que eles preservaram desde a época de 1800 e tanto, mas a gente está vendo que é um desenho que é falho, não é? Como é que o candidato que tem mais votos perde a eleição? Ou será que ele é mais democrático por causa disso? Então, você pode estender essa questão do desenho de mecanismo para o sistema eleitoral também. Como é que eu desenho um sistema eleitoral mais eficiente? O que seria mais eficiente? Que elegesse as pessoas. E olha uma coisa no sistema eleitoral americano: a barreira à entrada. O Trump fechou urnas, dificultou a votação. Por que ele fez isso? No desenho de mecanismo da eleição, ele queria que menos pessoas fossem votar, porque ele sabe que o eleitor dele é o eleitor fanático, ideológico, que está lá votando. Entendeu? Então, você tem. Só em você fechar urnas, tornar um custo para o eleitor ir votar, você já está tornando um resultado viesado. Então, essa é um desenho de mecanismo, é um desenho do sistema de votação. Está entendendo? Então, você tem esse sistema de desenhos aí em tudo que você possa imaginar. Tudo está associado a regras, e das regras, os incentivos, dos incentivos, o que as pessoas de fato vão fazer. Tudo volta ao nosso princípio lá do livro do Menkel, nós somos movidos pelos incentivos. Tá? Marcelo, me dê só um minuto. Oi? Acho que... Márcio, você quer perguntar, Márcio, ou quer que eu faça a sua pergunta? Oi, Marcelo, diga lá. O Márcio tem uma pergunta. Sim. O Márcio pergunta o seguinte: poderá haver alguma correlação entre a teoria das dos leilões, uma correlação entre a teoria dos leilões desses autores e a teoria da dependência em um cenário desastroso como a Covid? Aqui ele está perguntando a Covid nos moldes das atividades mercantis em nível global. Não sei se eu não li direito, porque eu não entendi muito bem, mas... Não, mas deixa eu falar uma coisa. O sistema de compras. O desenho do sistema de compras do governo é de um jeito. É um desenho que viabilizou esses casos que estão aparecendo como sendo supostas irregularidades. Tudo isso é um desenho de mecanismo do sistema de compra. O leilão, como o governo fez as compras, fez as licitações, desenhou daquele jeito e tudo isso é consequência. E não apenas o leilão desenhado pelo governo, o desenho do sistema que faz a fiscalização do governo possibilitou isso acontecer. Então, nós temos aí dois problemas de incentivo de desenho: a fiscalização dos atos do governo e o desenho do governo, como é que ele faz as compras. Então, você está falando aí da Covid, talvez seja a ver com essas compras, com as licitações viciadas, esse negócio todo. Um dos grandes problemas de compras públicas, que até eu acho que o Milton não tem alguma coisa sobre isso, é o conluio. É como você fazer um sistema que não haja conluio. Como, por exemplo, por que o sistema de compra é envelope fechado? Não é ascendente? No ascendente, o cara pode romper o cartel, não é? E o cara, ei, cara, cala a boca, tu tá falando besteira. Não dá um lance maior, não. Espera aí. Não é? Então, há esses problemas aí que de fato existem. Não é isso? É uma coisa que se fala até, por exemplo, para certas votações no Congresso, né, se defende, às vezes, que alguns senadores ou deputados, a votação seja secreta, né? Aí um dos argumentos que se diz é o seguinte: olha, é importante uma votação de cassação seja secreta para o colega não ficar constrangido em votar pela cassação do colega, mas, por outro lado, pode acontecer o contrário, né? O cara, secretamente, ele vota para preservar o colega, se fosse aberto, talvez ele votasse para caçar, porque fica com medo dos eleitores. Então, as reações podem ser diferentes se se as regras forem o bid é aberto ou é fechado, a informação é completa ou é incompleta. Isso, obviamente, é fascinante para os economistas. Tentar descobrir a eficiência, o que é mais eficiente. Tem um livrozinho do Milgrom que ele faz um resumo de todo esse alarido dele todo, que é colocando a teoria dos leilões para trabalhar. E um dos grandes passos disso
é tornar aquele nosso leilão que nós vimos aqui, que é o primeiro leilão muito simples, mais real, flexibilizando as suposições, que aí é a grande dificuldade, que é essa dificuldade de entender como é que as coisas funcionam. Marcelão, é isso aí, né? Muito obrigado, Paulo Neto. Beleza? Se você deixasse, eu ia fazer umas 50 perguntas dos alunos também, que o tema é muito fascinante, a forma como você expôs também, a gente fica muito interessado. É um negócio fantástico. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. A gente estava esperando 40 minutos, uma hora, já estamos quase com 1h30. Isso Pois é. mostra que o interesse pelo tema é grande demais. A gente não Legal. acaba de querer debater, discutir. Então, isso é um pretexto para você vir de novo conversar com a gente outro dia. Vamos Olha pensar aí. no fazer os outros passados aí. Já pus você nessa encrenca. Muito obrigado, professor Paulo Neto. Beleza? Pode ficar com as palavras finais, então. Muito obrigado por ter vindo, ter aceito esse projeto do PET. Nós estamos muito felizes com a sua presença e esperamos que venha outras vezes. Muito obrigado. Pois é, pessoal. Agradecer o Marcelo, agradecer a presença de vocês, a curiosidade e lembrar que nós estamos indo para frente. A teoria econômica está sempre progredindo. Nós estamos indo para frente. Não quero fazer alguns retrocessos aí em termos acadêmicos. Tá bom? É isso aí. Boa sorte a todos. E eu estou disponível aqui no WhatsApp ou no e-mail aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, professor Paulo Neto. Tá, boa tarde. Obrigado Falou, a todos. Marcelo. Abração. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado.